Nesse momento, querido, eu quero que você abra a sua Bíblia lá na primeira epístola de Pedro, primeira carta de Pedro. Como eu disse para você, escola bíblica é um momento de aprendizado. Você aprendeu em sala, agora 10 minutinhos mais ou menos, eu quero ministrar uma palavra de Deus no seu coração. Então, a cada instante é um momento de aprender. Eu me sinto muito preocupado e também me sinto muito na responsabilidade de aproveitar cada momento para a edificação da igreja. E eu até falei com o Carol, Carol, preciso de 10 minutinhos, 10 a 15 minutinhos na EBD, para que eu possa ministrar uma palavra que Deus colocou no meu coração. Hoje, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2 em diante. Eu talvez entre até no estudo que a sala da maturidade cristã vai abordar daqui uns dias, dentro desse texto que eu vou estar lendo. Então diz assim: eleitos, tem eleição em Romanos? Será que fala sobre isso na carta de Romanos? Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo, para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus, para a salvação, já prestes a se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Amém, igreja? A pergunta é: como devemos viver a vida cristã? Como devemos viver a vida cristã? Algumas coisinhas que esse texto aqui nos revela. Primeiro, a gente precisa viver a vida cristã com uma consciência profunda das verdades espirituais. O que é a consciência humana? Você já estudou sobre o que é a consciência? A consciência, ela nada mais é do que o armazém que retém todas as informações que você capta sobre os diversos assuntos da vida, seja da vida natural, seja da vida espiritual. A partir do momento que você recebe todas as informações necessárias, a sua consciência, ela gera um entendimento. A consciência, ela é responsável por absorver as informações e ela é responsável por coordenar como essas informações se manifestarão na sua vida. Para que a nossa consciência seja uma consciência saudável, boa, ela precisa ser bem instruída. E a primeira verdade que nós temos que entender, que esse texto nos revela, como cristãos, e esse assunto é polêmico, nós temos que entender que nós somos eleitos. Eleitos segundo a presciência de Deus e não segundo a predestinação determinativa da vontade de Deus. Segundo, eleitos ou predestinados segundo a presciência de Deus, com base na fé e não com base na vontade determinativa de Deus para a minha vida ou para a sua. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque se eu pego a imagem de um Deus que determina quem vai ser salvo e quem vai ser condenado, eu crio um Deus que é soberano para fazer o que Ele quiser, mas um Deus que falha em amor. Porque eu digo assim: Deus ama A, mas Deus não ama B. Os irmãos conseguem entender? Se Ele escolhe quem vai para o céu, escolhe quem vai para o inferno, eu estou dizendo, esse Deus, Ele ama uns, mas Ele não ama da mesma forma outros. Aí eu pergunto para você, igreja, agora é pergunta de escola bíblica, por isso que eu falei, eu quero a sua atenção. A Bíblia fala de predestinação? Sim. E a Bíblia fala de presciência? Sim também. O que vem antes? A presciência ou a predestinação? Vitor. O que vem antes? A presciência ou a predestinação? A resposta está em Romanos. Quem quiser abrir aí, Romanos 8, 29. Procura aí na sua Bíblia.
Romanos 8, 29. Na minha versão, eu vou ler a minha versão porque existem várias versões. Eu já vi uma versão que ela, tipo assim, a maneira como foi traduzida, ela encobre a resposta da pergunta que eu fiz. Na minha versão está assim, Romanos 8, 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. Porque os que dantes conheceu, quem tem essa versão? Então nessa versão, o que vem primeiro? O conhecimento prévio de Deus ou a predestinação? A predestinação, a presciência, né? Conhecimento antecipado de Deus. O que esse texto diz para mim? Que Deus, Ele sabia antecipadamente quem ia dizer sim para Ele, sim ou não? Os que Ele conheceu antecipadamente, a esses Ele predestinou. É como se a Bíblia dissesse assim para você: Deus, Ele vê o passado, presente e futuro, tudo de uma vez só. Então Ele sabe, quando a Débora for ser confrontada com o Evangelho, pela ação do Espírito Santo no seu coração, Ele já sabe qual será a sua resposta. Então Deus, Ele tem condição de falar com ela como uma predestinada pela fé. Pela fé. Porque nós precisamos entender, irmãos, que existe uma parte da nossa vida com Deus e da nossa resposta para Deus que não depende só de Deus, depende também de nós. Por exemplo, quando Eva disse sim para a serpente ao comer o fruto, ela foi predestinada para comer o fruto, ou ela usou do livre-arbítrio dela para decidir e comer aquele fruto? Deus predestinou Eva para comer o fruto? Eu também não creio assim. Eu creio que desde o início Deus nos dá uma amostra do que é o nosso relacionamento com Ele. Deus nos fez livres. Um ser, para ser livre, ele precisa ter consciência e ele precisa ter livre-arbítrio. Então Eva, usando o seu livre-arbítrio, ela comeu do fruto. Deus sabia, mas Ele não interferiu. Como Deus também não interfere na decisão de quem diz não a Jesus. Você tem o direito de dizer não para Jesus, como você também tem o direito de dizer sim para Jesus. Então nós que estamos aqui precisamos ter a consciência de que somos eleitos de Deus segundo a sua presciência, e sempre teremos que dar uma resposta de fé. Sempre temos que dar uma resposta de fé, não só para a nossa salvação, mas para o nosso dia a dia com Deus, para o nosso dia a dia com o Senhor. Sempre Deus vai querer ouvir de nós uma resposta de fé. Se nós vamos ou não vamos servir, se nós vamos ou não vamos à igreja, se nós vamos ou não vamos participar de uma escola bíblica dominical, se nós vamos ou não vamos fazer o que Ele pede. Sempre Ele está pedindo de nós uma resposta de fé, embora Ele tenha o poder para nos forçar a fazer as coisas que Ele quer, mas Ele não força. Ele espera que a gente haja em parceria. Então Deus não te chamou para ser manipulado. Por que essa doutrina é importante? Porque ela nos ensina que Deus não nos manipula, Deus não nos dá corda, Ele nos dá consciência para que a gente possa agir em parceria com Ele. Uma parceria de fé, uma parceria de amor, uma parceria de amizade. Então Deus, Ele espera isso de mim e de você. Como nós devemos viver a vida cristã? Segundo, com louvor e adoração no coração. Nós temos que ser o povo do louvor, nós temos que ser o povo da adoração. Se tem alguém nessa terra que tem que adorar, que tem que louvar, que tem que engrandecer o nome do Senhor, chama-se os cristãos. São os cristãos que estão na terra. E aqui o apóstolo Pedro diz: bendito seja o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele está dizendo assim: louve e adore ao Senhor como resposta à misericórdia de Deus na sua vida. Você é o povo da misericórdia, eu sou o povo da misericórdia, nós somos o povo da misericórdia e da graça de Deus na terra. A misericórdia de Deus e a graça de Deus estão sobre nós em forma de salvação. Então, através dessa salvação, nós temos que dizer: bendito seja o Senhor, louvado seja o Senhor, engrandecido seja o Senhor, exaltado seja o Senhor em toda a terra.
Por quê? Porque isso é uma resposta à misericórdia e à graça de Deus na nossa vida. A resposta que Deus espera de nós em relação à ministração de misericórdia e graça é louvor, é adoração. E o louvor e a adoração, irmãos, eles são poderosos instrumentos para a libertação do coração aflito, para a libertação do coração desanimado, para a libertação do coração, irmãos, angustiado, depressivo. A Marlene me passou um vídeo ontem de uma amiga dela que estava lá naquela igreja Aliançados, e lá na Aliançados eles fizeram a madrugada da bênção. Foi um programa que foi, eu acho que das meia-noite até 5 da manhã, e o povo não ficou cansado não, irmãos. O povo ficou lá horas e horas e horas de madrugada, de mãos levantadas e adorando, e joelho no chão e buscando a Deus. Eu não vou discutir questões teológicas da igreja Aliançados, porque isso não compete a mim. Por que eu digo isso? Porque tem gente no meio batista que aprova algumas coisas dessa igreja e outros desaprovam. Eu não vou entrar no mérito dessas questões. Eu vou valorizar a questão da busca. Se eles estão buscando, se eles estão fazendo algo para levar o crente à presença de Deus, isso para mim é louvável. Só que o que eu vi, presta atenção aqui, ó, o que me tocou, a adoração. Os ministérios de louvor que estavam ministrando lá, eles ministravam louvor a noite inteira praticamente. Quando eles começavam a tocar, e começavam a louvar, e começavam a adorar, irmãos, a atmosfera espiritual daquele lugar se torna, pelo vídeo você sente. Agora imagina quem está lá. Então não subestime o poder da adoração. Quantas pessoas depressivas, e essa moça aí, pelo que ela falou para a Marlene, ela saiu de lá, altas da madrugada, no caminho furou o pneu da moto, chegou em casa empurrando a moto, mas chegou feliz, porque sentiu a glória de Deus tocando a sua vida, em adoração e louvor ao Senhor. Irmãos, nós precisamos nos entregar mais. Quando a gente passa aqui uma semana de oração buscando a Deus aqui na primeira semana do mês, quem participa sente o que eu estou falando. Um pouco que a gente fica mais na presença de Deus, adorando e orando, adorando e orando, adorando e orando. Isso move na nossa vida. Eu todo início de mês, irmãos, eu saio daqui muito mais avivado do que nas outras semanas do mês, porque a busca, o estar na presença de Deus, o adorar a Deus, o orar, o se entregar ao Senhor é algo tremendo, que quem sai ganhando não é Deus, somos nós, porque à medida que a gente se derrama diante de Deus, Deus se derrama sobre nós, e a gente começa a ter testemunho para contar, a gente começa a ficar avivado para enfrentar os problemas, a gente tem mais força, mais ânimo para enfrentar as lutas, né? Então adore ao Senhor. Como você pode viver a sua vida cristã de maneira poderosa na terra? Com adoração nos lábios, com adoração no coração, sempre buscando ser um adorador. Adore o Senhor em todo o tempo. Paulo e Silas, eles adoraram a Deus quando estavam presos numa cadeia romana, acorrentados nas pernas e chicoteados, com as costas todas marcadas e riscadas pelos açoites, açoitados, com dor no corpo, com correntes nas pernas. Diz a palavra de Deus que à meia-noite eles oravam e cantavam hinos ao Senhor. E o que aconteceu? A glória de Deus desceu naquele lugar, quebrou as cadeias, destruiu as correntes, libertou os presos. Então eu vejo que aonde há louvor e aonde há adoração, há libertação. Aonde há louvor, há adoração, Deus se manifesta em libertação, de forma específica, libertação. Libertação. Se nós queremos libertação, temos que orar mais e adorar mais. Tanto é que na sexta-feira agora, eu preguei 2 palavras de 15 e 18 minutos, mas a gente ficou mais aqui adorando, adorando e orando, adorando e orando. Deus até tinha me dado uma palavra para ministrar na sexta-feira, que era uma palavra enorme, e aí o Espírito colocou no meu coração: ministra no domingo à noite, eu vou ministrar ela hoje, vou ministrar hoje à noite essa palavra. Então é uma palavra, eu ministro uma palavra hoje à noite de avivamento espiritual. Geralmente eu ministro mais sobre doutrina, terá doutrina, mas será uma palavra mais de avivamento, que Deus colocou no meu coração hoje à noite, para a gente receber do Senhor avivamento espiritual, avivamento espiritual. Mas se eu ministrasse aquela palavra na sexta, a gente ia orar pouco, cantar pouco, buscar pouco, porque a palavra era muito conteúdo, né? O que eu fiz? Reduzi o conteúdo de palavra e coloquei o povo para orar, para cantar,
quando a gente começou a cantar hinos do cantor cristão, irmãos, hinos do cantor cristão, eu confesso para os irmãos que um dos momentos que eu mais senti o mover de Deus foi quando a gente estava cantando os hinos antigos, né? Porque Ele vive, mais perto quer estar. Irmãos, move o coração de Deus, move o coração de Deus. Como nós podemos viver a vida cristã? Aí eu encerro essa reflexão dizendo o seguinte, com a consciência de que a mesma fé que nos guarda, porque se você ler aqui, versículo 4, diz assim, versículo 5, mediante a fé estáis guardados no poder de Deus. Então no versículo 5 fala que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus. E no versículo 7 diz que a prova da fé muito mais preciosa do que o ouro que é provado pelo fogo. Então num versículo está dizendo que a fé ela te guarda, no outro versículo está dizendo que pela fé você é provado. A mesma fé que te guarda é a mesma fé que te prova. Vou repetir, a mesma fé que te guarda é a mesma fé que te prova. Porque irmãos, nós não podemos só ser guardados, nós também temos que ser provados. E tudo isso faz parte da fé. A fé que guarda é a fé que prova você para te melhorar. Você não será melhorado sem prova. Você não será melhorado sem passar por provas. A melhora da sua vida espiritual, da sua consciência, da sua fé depende das provas que você enfrenta, né? Um ourives uma vez, ele estava purificando uma pedra, um pedaço, né, de ouro. Quando você pega aquele pedaço de ouro da terra, ele está sujo, escuro. O que ele fez? Quem já viu como é que se purifica ouro? Alguém tem conhecimento aqui? Você pega aquele ouro, coloca num recipiente, e ali você joga um maçarico, ou joga o fogo ali em cima, e você vai queimando. O que vai acontecendo? Aquela parte suja, aquela parte preta, ela vai saindo. De repente aquele ouro começa a brilhar, aquele ouro amarelo, aquele ouro bonito, ele começa a brilhar. E aí alguém perguntou para ele assim, em que momento vai ficar bom isso? Ele falou assim, no momento em que eu olhar para essa pepita e ver nela o meu reflexo. Em outras palavras, é isso que Deus faz com a gente. Ele nos coloca no fogo para tirar nossas impurezas, para que quando Ele olhar em nós, Ele veja o reflexo dele em nós. Sabe quando é que sua vida vai ficar boa? Quando Deus olhar para você e ver em você o reflexo dele. Mas para isso tem que passar pelo fogo, tem que passar pela prova. Então eu quero que você fique em pé. Eu não poderia deixar você sair daqui sem ministrar essa palavra no teu coração, porque é uma palavra que ela vem para te edificar, ela vem para te fortalecer, ela vem para te instruir. E aproveitando, quem vai ver o vídeo também no YouTube, hoje às 18 horas, queridos, vamos estar aqui. Deus tem uma palavra de poder para você essa noite, amém? Não é porque eu vou ministrar, porque eu não sou nada, poderia ser ministrada por qualquer outra pessoa, mas é porque Deus quer ministrar uma palavra sobre a tua vida hoje. Então eu quero que você venha, eu quero que você esteja aqui, você vai receber da parte de Deus, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós entregamos em Tuas mãos, ó Pai, as nossas vidas, todo o estudo que tivemos nas salas, esse rápido estudo que eu pude dar aqui nesse momento, que nós possamos sair daqui edificados, fortalecidos na fé, para podermos servir ao Senhor lá fora, para podermos fazer a diferença nesse mundo, Senhor. Toma nas Tuas mãos, ó Pai, as nossas vidas e nos ajude a sermos quem o Senhor precisa que nós sejamos, dentro da nossa casa, fora da nossa casa, no trânsito, no trabalho, na escola, aonde o Senhor nos enviar, que ali a glória do Senhor Jesus se manifeste. Nós oramos a Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus. Vamos estar louvando ao Senhor.